Eu quero cumprimentar a todos que vão assistir esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero gravar aqui esse vídeo e o tema dessa palavra é: por que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Ou por que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação? Então, para início, precisamos ler um versículo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Está escrito assim: não vos torneis causa de obstáculo para os judeus, nem aos gregos, nem para a igreja de Deus. Então, olhando do céu, Deus ele divide a raça humana em três povos. Primeiro povo, os judeus, a nação de Israel, que é o povo que é a descendência de Abraão. Deus chamou Abraão e falou que ia fazer de Abraão uma grande nação, que é a nação de Israel. Está lá em Gênesis, capítulo 12. Então, Israel é um povo. Os gregos, que é traduzido por gentil. Quem é gentil? É todo aquele que não é israelita e também não pertence à igreja. Ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Não creu em Jesus. Não recebeu a salvação. É um gentil. E a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é todo aquele, seja israelita ou judeu, mas que crê em Jesus e que se converte. Então, passa a se tornar a igreja. Passa a pertencer à igreja. Então, existe os israelitas, os gentios e a igreja de Deus. Então, para nós entender as doutrinas da escatologia bíblica, precisamos fazer distinção e enxergar na Bíblia, nas profecias, esses três povos: Israel, gentil e igreja. Por quê? Porque a Bíblia existe profecia para Israel, existe profecia para os gentios e existe profecia para a igreja. Então, cada um tem as profecias que Deus usou os profetas para profetizar para eles, certo? Existem as profecias que é para a igreja, não pode ser jogada para Israel. As profecias que é para Israel, não pode ser aplicada à igreja. E as profecias que é para os gentios, é para os gentios, não pode ser aplicada nem para Israel nem para a igreja. Então essa é uma regra que deve ser observada para entender as doutrinas bíblicas. Então, por que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Está escrito assim: 70 semanas foram fixadas para teu povo, para a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão,
e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então aqui, o Daniel, o profeta Daniel, está recebendo a revelação de que 70 semanas estão determinadas sobre o povo dele. Quem é o povo de Daniel? É Israel. Israel é o povo de Daniel. Então 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas são 70 semanas proféticas. Isto é, 490 anos. Dessas 70 semanas, 69 ou 483 anos já se cumpriu. Desde quando Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém, até a tirada, a ressurreição de Jesus e a sua volta ao céu, se cumpriu 69 semanas ou 483 anos, que é a mesma coisa. 69 semanas e 483 é a mesma coisa. Ou 70 semanas ou 490 anos. Então, por que eu disse 69 ou 483 anos? Porque a última semana, a 70ª semana, é a semana da grande tribulação, uma semana de anos, isto é, os 7 anos que completa as 70 semanas que estão determinadas sobre Israel. Então, se está determinada sobre Israel, e não existe na Bíblia Sagrada nenhuma profecia, nenhum versículo bíblico que explique de forma clara que a grande tribulação é para a igreja. Não existe. Não existe nenhum versículo que explique que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, se aqui fala que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, e nessas 70 semanas inclui o período da grande tribulação, então a grande tribulação é para Israel. A igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. A igreja vai sair antes. Por quê? Qual o propósito da grande tribulação? Por isso que precisamos entender qual o propósito da grande tribulação, para não fazermos confusão. Entendendo o propósito da grande tribulação, nós vamos entender que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. No livro do profeta Zacarias, capítulo 12, nós vamos entender, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Zacarias. Nós vamos entender o porquê da grande tribulação, ou a grande tribulação, 7 anos de tribulação, ou a 70ª semana, é a mesma coisa.
É um período de 7 anos. Mais conhecido como Grande Tribulação ou Dia da Ira do Senhor, ou Dia da Ira de Deus. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala, escrevendo para a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, versículo 10, Paulo escreve assim: e esperar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos resgatou da ira vindoura. A ira vindoura é o dia da ira do Senhor, ou os 7 anos da grande tribulação. Ou, em outras passagens no livro de Isaías e Jeremias, está escrito dia de angústia, angústia para Jacó, que é Israel. Ou dia de aflição. Então, dia de aflição, dia de angústia, grande tribulação, 70ª semana, ou 7 anos de tribulação, são a mesma expressões, o mesmo acontecimento. Então, Zacarias, capítulo 12, diz assim, Zacarias capítulo 12, versículo 7 a seguir. Zacarias capítulo 12, versículo 7. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes que estão em volta de Jerusalém. E aquele que é mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que contra Jerusalém se voltarem. Versículo 10 do capítulo 12. E sobre a casa de Davi derramarei de meu espírito, e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem eles transpassaram, e o prantearão, como alguém que chora por seu único filho, e sentirão muita dor por ele. Como a angústia faz parte de uma pessoa por causa de seu único filho. Naquele dia, grande será o pranto em Jerusalém. E a terra, versículo 12, e a terra irá chorar à parte, família por família. Agora, o capítulo 13 do livro de Zacarias. Naquele dia, uma fonte aberta haverá para a casa de Davi, para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que os nomes dos ídolos da terra serão eliminados, e não serão novamente lembrados, e os profetas que têm seu espírito contaminado serão removidos da terra. Agora, o versículo 9 do capítulo 13 do livro de Zacarias. Zacarias 13, versículo 9. Vamos ler o 8. O 8 e o 9. E acontecerá na terra, diz o Senhor, que 2/3 dela será eliminada, mas 1/3 parte restará nela. E trarei a 3ª parte através do fogo, e eles serão purificados, como é purificada a prata. Eu os provarei, como é provado o ouro. Pelo seu nome eles chamarão, e eu os irei responder. E eu direi para eles: tu és meu povo. E eles me responderão: o Senhor é meu Deus. Então,
Para que é a grande tribulação? É para a conversão de Israel. Quando acontecer a grande tribulação, Deus vai enviar as suas pragas, a sua ira sobre a terra. Vai aparecer um homem chamado Anticristo, ou besta, ou homem do pecado. Esse homem, ele vai reunir todas as nações da terra e vai fazer guerra contra Israel. E quando Israel estiver em guerra, ó, capítulo 14, versículo 2, e ajuntarei todas as nações para guerrear contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e suas casas serão saqueadas, e violentadas serão suas mulheres, e para o exílio irá a metade da cidade, e o restante do povo será eliminado na cidade. Então, o anticristo que vai atuar na grande tribulação, ele vai fazer guerra, vai reunir as nações para guerrear contra Israel. E quando Israel estiver cercado pelos exércitos do anticristo, eles vão então entrar na vontade de Deus. Eles vão clamar a Deus e vão se converter ao Senhor. Então este é um dos propósitos da grande tribulação, com a conversão de Israel. Conversão de Israel. Então, um outro propósito da grande tribulação está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 18, capítulo 11, versículo 18. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, mas chegaram a tua ira e o tempo determinado de julgares os mortos, de recompensarem os teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, tanto a pequeno como grande, e de destruíres os que destroem a terra. Então aqui está um segundo propósito, porque haverá a grande tribulação. Vai ser a ira de Deus, Deus punindo a humanidade. Punindo a humanidade por tudo que eles têm feito. Então, por essa e pela primeira razão que explicamos aqui, a conversão de Israel, é que acreditamos que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Porque não há necessidade da igreja passar pela grande tribulação. Em primeiro lugar, porque não tem versículo bíblico que prove ou que mostre que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não existe versículo bíblico. E existe versículos bíblicos mostrando sobre Israel e a humanidade que vai ficar aqui. O versículo Apocalipse capítulo 11, versículo 18, e Daniel capítulo 9, versículo 24. Que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, que é Israel. A igreja nasceu porque Israel rejeitou o Messias, então Jesus formou a igreja. Formou a igreja. Então a igreja vai ser tirada da terra. E mais um versículo para completar esse assunto, e estarei encerrando, diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Então está aqui uma promessa para a igreja do Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, que quem guarda a palavra do Senhor, ele vai guardar da hora, da. Se estivesse escrito aqui, te guardarei na hora da tribulação, então seria uma prova de que a igreja iria passar pela tribulação. Mas está escrito, te guardarei da hora da tribulação. Então a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. E outros exemplos que mostram Noé, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Enoque é um tipo da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Noé foi salvo do dilúvio, da grande destruição. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Ló saiu. Os anjos que foram lá tiraram Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. Tiraram de dentro. Então, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, que você possa meditar Zacarias capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e Apocalipse capítulo 11, versículo 18. São os versículos que provam que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Deus abençoe você, você que vai assistir esse vídeo, que você possa compartilhar, se desejar curtir ou comentar, curta, desejar se inscrever no canal, se inscreva no canal, faça o seu comentário. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.